beleza? Como é que tá o feriado de vocês? Tomara que com muito estudo, né? Tudo bem? Estou aqui na expectativa do meu amigo conseguir, né, fazer contato comigo. Deve ser porque ele está no outro lado do oceano, né? Está com alguma dificuldade, mas eu sou um cara de fé, vocês sabem disso, né? Bom, dia 7 de setembro, né? Dia de comemorar a independência do Brasil. Okay? E não tem uma palavra que rime melhor com concurso público, né? Concurso público, aprovação em concurso público, tá? É sinônimo de independência para nós, falando metaforicamente, né, gente? Tá? E eu queria aproveitar essa data, né, e convidei esse meu amigo especial, né? Tenho muitos amigos, o Grupo do Bigode é formado todo por amigos, mas cara, não é segredo, todo mundo sabe que eu e o Pestana temos uma relação de irmãos, né? Muito carinho pelo outro, carinho hétero, tá? Que fique bem claro isso, né? É uma pessoa com quem eu, sempre que precisei contar, pô, eu tive resposta imediata, tá? Não tenho não sei, um talvez, né? E por isso mesmo eu faço questão de falar dos meus amigos, né? Meus primeiros grandes amigos são os meus pais, depois meus irmãos, né? Meus filhos, e a partir daí começam a vir aqueles irmãos que Deus colocou para poder trilhar com a gente o nosso caminho. E o Pestão é uma dessas pessoas. Assim como eu tenho alunos que também se transformam em grandes amigos, né? Vocês são muito especiais para mim. E no momento em que a gente começa uma carreira, que a gente começa a desenvolver uma atividade profissional, a gente procura um objetivo, a gente tem que ter, tá, um norte. Alguma coisa que, de alguma forma, nos inspire a fazer melhor, a trabalhar melhor, a querer ser melhor. Sou professor de língua portuguesa e o que me inspira são os meus alunos. O que me inspira são aquelas pessoas que acreditam nas minhas palavras, que vão às minhas aulas, que, na verdade, mudam a sua maneira de agir com a língua portuguesa e testam a minha proposta. Tenho alunos muito queridos, tá? Agradeço isso muito aos cursos, tá, em que eu atuei. Hoje sou professor exclusivo do curso Prime, com muita honra. Me considero amigo, tá, dos diretores do curso Prime, pelos quais tenho muito carinho. Brinco com eles na mesma intensidade que eles brincam comigo. Falamos besteira quando temos que falar besteira, né? E eu tenho certeza que o meu sucesso, entendeu, para eles é uma grande alegria. Assim como eu fico feliz toda vez que eu vejo o curso Prime lotado, toda vez que eu vejo os resultados que o curso Prime tem, tá? Depois do trabalho excelente que toda a equipe da família Prime, e aí eu não estou me referindo somente aos professores, mas a galera da coordenação, da supervisão, a galera do apoio, né? Os nossos cameramans, todas as pessoas são importantíssimas para o sucesso que o Prime faz. E é por causa deles que eu tenho, tá, essa oportunidade de conversar com vocês hoje, de ter vocês como espectadores, né, do que eu tenho a dizer, tá, e das notícias que eu tenho que dar. Bom, concurso público, todo mundo vê como uma porta de entrada para um outro mundo. Um mundo de estabilidade, de um ganho financeiro mais equivalente, né, à função que você desempenha, a possibilidade, né, de você se desenvolver como pessoa, ok? Ter um papel importante na sociedade, adquirir conhecimento para poder ter direito, né, à condição de servidor público e, principalmente, galera, uma mudança de vida. Né? Passar no concurso público significa mudar de vida. E, com certeza, isso acontece. Eu costumo brincar com as minhas alunas que essa fase de preparação é uma fase de noivado. Né? E a nomeação é o casamento. Imagina um casamento que dá certo. Tá? Um casamento como nenhum outro. Em que você pode, se de repente ficar chateado, estou cansado de fazer isso, você pode pedir um tempo. Chega lá, tá? Cara, eu resolvi, vou fazer uma outra faculdade, ou então vou me dedicar a uma outra função. Você pode pedir um afastamento temporário, sem ganhos. E se por acaso você quiser voltar, tá lá. Te recebe de
braços abertos. Que beleza, que casamento bom, não é? E eu trabalho nesse universo de concurso público há muito tempo. Na verdade, a minha carreira começou, tá? A primeira aula que eu dei como professor foi num curso preparatório e tive todas as experiências. Fui professor universitário, fui professor de colégio, né? Dei aula para o ensino médio, pré-vestibular. E de todos os lugares onde eu atuei, aquele que eu me sinto melhor é na área do concurso público, para onde eu me dedico, né, com o que eu sonho diariamente, tá? E todas as minhas práticas são voltadas exatamente para aquilo que o concurso público me exige. Tá? Então, qual é a nossa questão? Eu vim aqui hoje para poder falar para você, tá, que você pode sonhar em mudar sua vida fazendo um concurso público e que o concurso público exige de você uma preparação diferente daquela que você teve no ensino médio. Porque as provas de concurso, de fato, selecionam. Acabam fazendo com que os melhores alunos, os mais aptos, aqueles que de fato se dedicaram a uma preparação para determinada prova, é que consigam, que conquistem essas vagas. E exatamente porque há essa seleção, o candidato tem que ter muita experiência na hora que ele resolve trilhar por esse caminho, né, das provas voltadas para uma aprovação em determinado certame. E na maioria delas, eu diria para vocês, em 99% das provas de concurso, qual é a disciplina que você sempre vai encontrar? É a minha, é a língua portuguesa. A gente tem desenvolvido muitas atividades durante esses meus 20 anos, mais ou menos, de professor. Eu diria para vocês que eu passei pelo menos 15 anos trabalhando com concurso público. Então, trabalhar com português para concurso é muito mais do que você somente ter o conhecimento técnico da sua disciplina. É você ter experiência também, tá, com a maneira como a prova é pensada, como ela é elaborada. E há necessidade de muitas trocas de informações. Então, vejam bem, dentro de um curso preparatório, existe uma equipe da área de comunicação, da área de língua portuguesa. Professores que atuam trabalhando praticamente os mesmos assuntos, muitas vezes são assuntos que podem divergir dependendo da banca, mas que têm que trocar figurinhas, ou seja, eles têm que discutir determinados tópicos das provas, discutir determinados tópicos que estão sendo cobrados de uma maneira por uma determinada banca e de uma maneira diferente por outra, discutir questões bem ou mal elaboradas, ajudar o aluno a fazer recursos quando a banca age de forma equivocada, quando dá um gabarito, tá, que não é condizente com a pergunta, com a questão, ou então quando eles teimam que a resposta deles é correta, mas eles não apresentam, tá, uma base bibliográfica para que nós, professores, inclusive, possamos referendar as respostas deles. Né? Então, olha só que interessante. Eu faço parte de um grupo, tá, que reúne os principais e melhores professores de língua portuguesa do Brasil, o Grupo do Bigode. A maioria de vocês sabe disso. Né? E nesse meio em que eu vivo é muito importante que nós tenhamos esse contato com esses nossos colegas. E cada vez que você conversa com eles, cada vez que a gente troca experiência sobre como são os alunos, por exemplo, do lugar em que eu atuo hoje, o Ceará, como são os alunos do Rio Grande do Sul, em que, por exemplo, o Sidney Martins está atuando, tá, com mais presença, né? Como é o universo do Paraná, né? Quando a gente conversa, por exemplo, ou com o Pablo, ou então com o Noslen, né? O pessoal de Brasília, Fabrício Dutra, galera de Roraima, meu irmãozinho, Willer Lira. A gente vê coincidências e a gente vê também muitas diferenças. Tá? Mas na língua portuguesa, sempre há uma grande carência por parte dos estudantes. A língua portuguesa é a disciplina que está presente em 99% das provas de concurso, é a disciplina que normalmente é usada pelas bancas, aí que acaba, tá, aprovando ou reprovando o candidato,
E ainda assim nós temos alunos que têm uma certa resistência ao português. Então, o que acontece? A gente é obrigado a buscar formas, buscar meios de também integrar essa galera que não tem tanta facilidade com a língua portuguesa. E, por isso mesmo, criamos plataformas, modelos didáticos, gramáticas, apostilas, PDFs, buscando facilitar o aprendizado de vocês com relação à língua portuguesa. Alguns cursos preparatórios se destacam por isso, porque fazem PDFs profissionais voltados para vocês. Outros trabalham exatamente o professor em sala de aula, filma o professor em sala de aula, dando todo o clima da preparação para que o aluno possa ter noção de que ele não está sozinho, de que aquilo que ele está fazendo, entendeu? Não é, às vezes está na dúvida, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Ou eu devo voltar, devo investir numa universidade, numa faculdade? Não é bem assim. O concurso público, como eu comecei o meu discurso, está aí a porta de entrada para o novo mundo. E você deve sim insistir. O concurseiro que você conhece, que foi aprovado, tem um mérito. Ele não desistiu. Ele acreditou no sonho dele, porque tudo começa com o sonho. Ok? E com o passar do tempo, com a experiência que você ganha nesse mundo do concurso, ele passa a ser um projeto. Você olha ao seu redor e você vê homens e mulheres de todas as idades, de todas as formações, indo na mesma direção que você, pensando exatamente da maneira como você pensa. Esse é o caminho. E aí você entra num curso preparatório, ou então você passa a seguir um professor, ou ainda você compra um material didático como uma gramática e começa a estudar para isso. E o que acontece? Mesmo as pessoas mais experientes têm dúvidas. E é aí que o nosso papel como professor... A gente tem muita coisa para discutir, a gente quer dividir com vocês algumas experiências, ok? Não se trata de coach, porque eu não sou chegado a isso, mas eu gosto de vez em quando, conversar com o meu aluno e fazer ele se projetar, ok? Ele enxerga na gente vamos colocar assim, um exemplo de alguém que um dia, assim como você, não tinha tanto conhecimento em língua portuguesa, ok? Mas que hoje, depois de muito trabalho, muito estudo e muita persistência, conseguiu conhecer um pouco de língua portuguesa suficiente para poder, inclusive, ensinar você. Não existe o aluno que não tem capacidade de aprender. Todos nós somos capazes. O que a gente necessita, na verdade, primeiro, você tem que começar. Você tem que começar o seu trabalho. Você tem que estudar. 2, você tem que entender que não é de uma hora para outra que um conhecimento que todo mundo deseja, mas não tem, vai ser adquirido por você. Isso é muito importante. Eu ontem estava na sala de aula falando sobre leitura e compreensão para uma turma que eu estava iniciando, e a gente começou a falar da diferença entre questão de compreensão e interpretação, e vocês que já são meus alunos sabem disso, né? Eu coloco as questões e peço para eles opinarem se a questão está certa ou está errada, dependendo do tipo de questão que está sendo feito. Então, olha que interessante. Alguns alunos acertam, outros erram, e de repente tem o primeiro acerto. E aí eles vão, é um prazer inexplicável. Agora eu entendi. Entender, o aluno entende na aula. Aprender, ele aprende em casa. É necessário que você, depois que saia de uma aula, você vá tentar aquela experiência que você entendeu na resolução de questões. Ok? Leitura e compreensão de texto, senhoras e senhores, é a base do aprendizado. Para eu aprender direito, informática, legislação específica, eu preciso primeiro saber ler. E a leitura requer entusiasmo, a leitura requer um acervo lexical, ou seja, vocabular, também de boa quantidade. Exige que você, na verdade, tenha consciência que os textos dizem determinadas informações que você não conhece, e quando você não conhece a informação, ela parece errada, falsa, e que você tem que aprender, quando lê, a se posicionar com o autor do texto. Somente lendo o texto, tendo como se ele tivesse sido escrito por você,
ok? Você vai poder sentir, ver e até admitir, aceitar que aquilo que aquele autor diz é um autor que não pensa como você, na verdade, não segue a sua ideologia, não tem os seus valores, também pode ser verdade. Tudo bem? Isso é um ponto muito frágil que a gente tenta superar na hora em que a gente está dando aula de língua portuguesa. Primeiro, fazer com que o aluno perca um pouquinho, né, daquele sentimento que ele tem pela língua. Pô, estudou português a vida inteira, né? De repente, ele vai fazer uma prova para um concurso público e aí a banca cobra como primeira questão, exigência, uma questão de leitura. Olha que louco. Arnaldo, eu sou alfabetizado, eu sei ler. Eu vou para aquela leitura, faço a leitura do texto e logo depois eu tenho questões específicas do texto que eu li. E eu erro a questão. Caramba. Se eu de fato sei ler, o óbvio seria, se a questão é relativa ao texto, e eu li o texto e eu entendi o texto, eu seja capaz de responder as questões. O que está errado? Então existem técnicas, existem na verdade algumas, vamos colocar assim para você, algumas exigências de conhecimentos que você adquire, tá? Ou buscando informações nos livros didáticos, que eles trazem informação de como você deve olhar o texto, de que exigências no princípio você deve ter, como por exemplo, saber decodificar, entender o que é interpretar, que interpretar é uma atitude que se toma enquanto você lê, e o que é compreensão. Porque no final da leitura, se você não compreendeu, o trabalho foi mal feito em alguma das etapas. E compreender é ter a capacidade de enxergar naquelas palavras uma verdade que antes não era sua, ok? Se eu tenho um equilíbrio suficiente para concordar com algo que há poucos minutos antes da minha leitura eu discordava, cara, isso é maturidade. Eu preciso dessa maturidade para responder às questões que são relacionadas ao texto. Muito embora eu vá encontrar nas alternativas o quê? As minhas opiniões também. Repara só, se é interpretação do texto, tá? Se é responder as questões com base no texto, eu tenho que saber qual alternativa traz um posicionamento do autor, um posicionamento do texto, e saber distingui-lo do meu, que vai estar entre as alternativas. Tranquilo? Então, maturidade é um passo que você deve dar no momento em que você passa a estudar. Espera aí, é difícil? Cara, tudo que vale a pena é difícil. Você sabe disso, né? Passar no concurso público, para muita gente, é muito difícil. Exige sacrifícios. Tá? Então, que tal essa dica? Comece estudando português. Ok? Se o seu concurso ainda não liberou o edital, então é importante que você comece o seu estudo pela língua portuguesa. Porque a língua portuguesa pode ser até conhecimentos básicos. Ela pode ser até uma das disciplinas que não tem peso. Tá? Mas podem acreditar, é ela que ou aprova ou reprova. Eu estou olhando aqui o pestana. Rapaz, cortou o cabelo, você está bonito, cara. Tá rolando. O que houve, Peste? Não sei o que houve, o bagulho não tá rolando aqui. Deixa eu ver aqui. Você pode eventualmente falar? Porra, moleque. O meu suporte está colocando aqui, tá? Uma outra live, agora essa tá no endereço dele, né? Tá no dele. Tá no dele, tá? Porque na minha não consegui entrar. Olha só que situação. Porra, consegui, mano. Cheião isso. Eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer isso. A galera não deve estar conseguindo escutar você. Ainda lá não, só aqui. Aqui está com o Arnaldo também. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Deixa eu olhar aqui. Como é que tá? Até uma galera que tá entrando aí, tá conseguindo entrar também na live lá. No teu endereço, né? Aí, eu tô bonito pra caralho, né? Rapaz, o que você fez? Pô, cara, voltei pra Portugal e fiquei do lado da minha esposa. Eu acho que você alisou o cabelo, cara. Cortei
Deve ter sido isso mesmo. Tá com cara de que tomou banho. Nunca parece que tomou banho. Aí, mané, eu queria entrar na tua live, por que tu me bloqueou? Tu acha isso maneiro? Não faria isso, jamais faria isso. E agora, como é que a gente vai fazer? Aqui é o seguinte, você tá no perfil, você não tá no Arnaldo 40, você tá no professor Arnaldo Filho. No Arnaldo 40 eu não sei o que está acontecendo, a gente pode testar melhor, mas se a galera for pro professor Arnaldo Filho... Eu posso sentar isso então. Galerinha que está me acompanhando, presta atenção. Procura um outro perfil agora aí no Instagram. Como é que tá lá? Professor Arnaldo Filho. Professor Arnaldo Filho. Tudo junto. Procurem, por favor, tudo junto. Professor Arnaldo Filho, tá? Que é um outro perfil já profissional, ok? Que a minha equipe montou para mim. Eu ia apresentar tudo isso para vocês aqui nessa conversa, mas já que eu não estou conseguindo falar com o Pestana aqui, vamos para esse novo perfil. Entra lá a live já está aberta, ok? Professor Arnaldo Filho. Quebra essa para mim agora, todo mundo, vai lá. Professor Arnaldo Filho, você vai conseguir falar comigo com o Pestana lá. Vamos ver se o pessoal vai migrar. Bom, quero ver a migração, gente, vamos lá? Vamos migrar. Tu tá me vendo, me ouvindo, viado? Fala comigo, pô. Pô, eu falo, agora viado não, porra. Fica me chamando de viado. Só tá saindo de lá, tá indo pra cá. Show. A galera tá atendendo. Tá começando a esvaziar aqui. Vai começar todo mundo procurar aí. Mas aí a gente faz a live aberta? Como é que é? Mas já tá, Eu pô. mantenho a minha live aberta? Do jeito que tá aí. Fica tranquilo. Ué, entendi. Eu é que entrei com o... Exatamente. Tu tá em outro celular. Exato. Foi o jeito que a gente conseguiu, porra. Aí a Camila falou aqui, ó, cada vez que entra aparece para solicitar. Você deve estar bloqueado mesmo. Tu deve ter bloqueado sem querer, não. Não fiz isso. O meu suporte olhou tudo aqui, tentou tudo. Teve um momento em que você apareceu e solicitou, entendeu? Quando eu fui te autorizar, você sumiu. Que bagulho louco, né, mano? É só esse telefone de terceira linha que tu compra para ir para Portugal que dá esses bloqueios. É chinês, Huawei. Pode ser no Pestana ou pode ser no professor Arnaldo Filho. Você vai ter que ir avisando de vez em quando, deixar Eu vou deixar aberto aqui, porque algumas pessoas podem chegar atrasadas e não estão sabendo o que está acontecendo, ok? Eu estou pedindo para todo mundo migrar, tá, para esse perfil, professor Arnaldo Filho. Ou então, se você quiser, você pode entrar também no perfil do professor Pestana, Fernando Peste, ok? Pode ser no Pestana, Elano, vai lá. Pode ser no Pestana. Entre no Pestana lá. Não. Demorou, viu? Esse efeito dele aí. Olha lá. Cara, não sei. Acho que não. Olha lá. Peste sabe português, mas não sabe mexer. Pô, tecnologia pra gente que é velho é complicado, mano. Deve ser. Eu não vou concordar 100%. É sempre bom deixar uma margem de dúvida. Que não seja isso. Peraí. Professor... Sim, vai ficar salvo para vocês assistirem depois. Não se preocupe com relação a isso. Tá ok? Isso. Elano, vá pro perfil do Pestana. Ok? Vamos lá? Cara, eu já falei pra caramba aqui na expectativa de você aparecer. Tá? Tava conversando com eles aqui primeiro, 7 de setembro, dia da independência. Rima com o quê, Pestana? 7 de setembro rima com o quê? 7 de setembro, dia da independência do Brasil, não é? Uhum. É a comemoração que se faz. Independência rima com o quê? Com paciência. Eu estou usando uma metáfora. Independência rima com você conquistar o seu cargo público, ter dinheiro no bolso e tirar onda. Ah lá, tá aí. Beleza, a gente se entendeu. Faltava dizer para ele que era linguagem figurada. É isso aí. Isso. É bom falar com o professor de português que o cara é inteligente. Você dá uma luz para ele. Segue o caminho das pedras e você chega lá.
Pois é, Peste, faz um pouquinho aí aquele teu papel de educador. Fala um pouquinho aí da... É uma data comemorativa que trabalha a nossa nacionalidade, né? O nosso civismo, mas que ao mesmo tempo pode ser também uma data inspiradora para o nosso sucesso. Porque a gente pausou hoje, né? Está todo mundo com os cílios não tão abertos. Ou seja, deu uma folga para o aluno e ele tem que entender que essa folga que ele está tendo não é para ele relaxar e descansar. É para ele também ter a oportunidade de estudar em casa. O estudo individual, aquele estudo solitário que você faz, talvez seja tão importante quanto fazer um curso preparatório ou quanto ter um material. Mas você tem que estudar sozinho. É ali que você descobre as suas dificuldades. Conversa um pouquinho aí. Deixa eu descansar, minha voz está bem cansada. Pois é. Pessoal, é o seguinte, independentemente, rimando aí, né, de certa maneira, fazendo uma analogia com a palavra independência, brincadeira, vamos lá, independentemente de os concursos não estarem em voga como anos anteriores e tal, o que importa foi o que o Arnaldo falou. Se você tem em mente que você deseja mudar realmente o rumo da sua vida para conquistar a sua independência, para que você não fique preso mais, por exemplo, a uma condição em que o patrão é um cara que te hostiliza, é um cara que de repente não te respeita, e você tem que trabalhar porque tem que pagar contas. E se você entende que o concurso público é um caminho para você ter estabilidade, para você ter independência, e de repente não vai ter um patrão enchendo o teu saco, a depender do concurso, obviamente, você tem que ir em busca disso, para que você possa mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida. Ou seja, fazer um concurso público hoje, ainda no Brasil, é algo de extrema relevância para que você possa ter estabilidade, para que você possa ter segurança, para que você possa tornar a vida da sua família melhor. Se você é um pai, uma mãe, se você é até mesmo um jovem, mas que quer dar uma condição de repente melhor para os seus pais, para os seus, e você vê nos estudos uma mudança efetiva, você está pensando certo. Porque é assim que a gente muda a nossa vida. A gente não pode viver só para nós mesmos. Precisamos ser altruístas, pensar nos nossos, pensar na nossa família. Porque a mudança que vai acontecer quando você conquistar um cargo público não vai ser só você ter dinheiro no bolso. É você ter, além disso, estabilidade para dar à sua família segurança, conforto. E passar essa estabilidade também. Muitas pessoas que conquistam cargos públicos, que entram em contato conosco, que somos professores para concursos públicos, dizem que é a melhor coisa que fizeram. A maioria esmagadora entra em contato com a gente falando isso, que realmente a vida mudou, que valeu a pena, que antes elas estavam em situação difícil. Então, quer dizer, o estudo é o melhor caminho de mudança para a sua vida. Mas eu não quero fazer concurso público. Eu quero, sei lá, fazer uma faculdade e tudo mais. Preste atenção. Se você realmente quer fazer uma faculdade porque você tem uma paixão absurda por um determinado assunto, medicina, engenharia, sei lá, educação física, letras, né? Se você tem realmente paixão por isso, ok, vá fazer a sua faculdade. Mas raciocina comigo. Imagina você passar 4 anos da sua vida, 5 anos da sua vida para terminar um curso. E, de repente, pela situação do país, você não consegue entrar no mercado tão rapidamente. Pode ser. Se você faz um concurso, você estuda, sei lá, 2, 3 anos, a depender do nível do concurso, você já passa a ganhar um salário grande pra caramba, que de repente com a formação de uma faculdade você não teria, mesmo tendo ensino médio. Então, quer dizer, o MPU está aí. Então, imagina você fazer um cargo técnico e você ganhar um bom dinheiro, beleza? Imagina isso. Se você consegue ter um cargo público e depois fazer uma faculdade, será que não seria melhor? Uma coisa para você ponderar. De qualquer modo, o que importa é continue estudando, continue firme, independente
independentemente dos concursos não estarem pipocando, o que importa é você continuar na batida e estudando. Tem alunos meus que estudam para a Receita Federal, caramba, os caras estão aí estudando desde 2015, mais ou menos, 2014, se eu não me engano, 2014. Os caras estão na batida, 4 anos estudando, mas quando sair a prova, os caras vão passar. Por quê? Porque estão na ponta dos cascos. Então, aproveite esse momento de, entre aspas, de exceção para você cair dentro e certamente os estudos vão mudar a sua vida, sobretudo quando você entrar na vida pública, na carreira pública. Ok, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. É porque tá no teu perfil, né? Tem muita gente que ainda não me conhece, tá? Sim. Esqueci de falar com eles. Quem sou Desculpa. eu? E não, Desculpa. Não tô gente cobrando, é porque uma pessoa perguntou aqui, oi, quem é o professor? Tá aí, você tá compenetrado. Então, gente, vou falar agora. Filho, tudo bom? Você vai falar à vontade. Eu atuo em Fortaleza hoje, tá? Mas sou aqui do Rio. E eu e esse rapaz que vos fala aí somos colegas de profissão, somos amigos, ok? E a gente já atua juntos pelo menos uns 3 anos, tá? Ele em um lugar, eu em outro, somos 2 membros do Grupo do Bigode montado pelo Fernando Pestana, ok? E a gente vai fazer de vez em quando umas atividades assim, lives. Eu e o Pestana e outros membros do Grupo do Bigode, inclusive o nosso novo perfil do Grupo do Bigode já vai ser lançado, né, Peste? É isso aí, falta pouco. Exatamente. Vocês vão se amarrar também. Vou aparecer muito lá também, fazendo lives, tá? Com dicas, tá? Diárias praticamente. Ou seja, o Grupo do Bigode vem com toda a força, ok? A gente aproveita até para poder falar sobre isso. E uma coisa que o Pestana falou, que é interessante. Hoje, quando eu tenho alunos que já são pais, que me procuram, falando sobre a situação do filho, que tem um filho que é muito bom, que é muito estudioso, ok? E que vai fazer vestibular. Se eu tenho alguma dica para dar, complicado você dar dica para o filho dos outros, né? Mas eu costumo dizer o seguinte para eles. Se hoje eu tivesse que dar um conselho para um filho meu que está fazendo o ensino médio, eu diria para ele se preocupar no finalzinho do ensino médio com uma preparação para concurso público. Tá? Que ele pensasse, ao invés de entrar numa faculdade, ele conseguisse um emprego público. Porque uma vez empregado, muitas vezes a própria instituição pública apoia a preparação, melhor, esse crescimento acadêmico desse profissional. Então, é interessante, como ele falou, às vezes você vai para o mundo acadêmico, consegue o 3º grau, se forma, vai para o mercado de trabalho e se desilude. Não era do jeito que você esperava, é muito trabalho, pouco dinheiro, são poucas as pessoas que conseguem, né, sobreviver nesse universo, e aí a pessoa descobre o universo do concurso público. E quando vem conhecê-lo mais de perto, percebe que, vale a pena investir. Ok? E aí, o que vai acontecer? Quando você tem o curso superior, você tem, vamos dizer assim, a base de uma determinada profissão, mas você não encontrou estabilidade no mercado lá fora, você não encontrou o salário justo que você procurava lá fora, e isso o mercado do concurso público te oferece. Ok? Continua aí, parceiro, vai lá, fala um pouquinho mais. Pessoal, eu quero apresentar, peço desculpas aí, Arnaldo, por não ter te apresentado da maneira devida, mas esse cara aí, ó, que tá aqui, de óculos, sensual, esse moreno de topete, se chama Arnaldo Filho, é professor de língua portuguesa do curso Prime, lá de Fortaleza. Eu tive a oportunidade de ministrar um curso lá em Fortaleza há uns anos, mais ou menos uns 3 anos, né, Arnaldo? Eu não sou muito bom de data. Uhum. Mais ou menos isso, sei lá. E eu tava na... A galera aí não quer falar não, mas foi o que rolou. Eu tava na Praia do Futuro, junto com uns amigos lá, daqui a pouco o Arnaldo chegou, e a gente ficou conversando a noite inteira, trocamos WhatsApp, carícias, sacanagem. Foi muito maneiro, ter conhecido esse cara.
que hoje é meu amigo, meu parceiro, cara é super gente boa, é um cara que é fechamento, excelente profissional, membro do grupo do Bigode, ou seja, é um cara em quem vocês podem confiar. Eu não sei se eu posso falar isso agora, mas o Arnaldo está preparando novidades para vocês que me seguem, que estudam para concursos públicos, que gostam de língua portuguesa. O Arnaldo, posso falar, Arnaldo? Você é a chancela desse projeto. Pode falar. O Arnaldo está lançando um site chamado Português Definitivo. O site, cara, tá sensacional. Ele vai começar a produzir conteúdo muito em breve, vai soltar esse conteúdo no site. Eu gostaria muito que vocês conhecessem esse excelente profissional chamado Arnaldo Filho, professor de língua portuguesa, meu amigo, recomendo muito, de verdade. E ele não está me pagando para fazer isso, não. Eu estou fazendo isso de coração, é verdade. Eu estou fazendo isso de coração, porque o cara é excelente profissional, é meu amigo, recomendo muito o professor Arnaldo Filho. Em breve o site dele vai estar no ar com todos os detalhes. Português Definitivo. Você já consegue ver alguma coisa, não consegue, Arnaldo? Já. Portuguesdefinitivo.com. Ok? Portuguesdefinitivo.com. Um pouquinho para ele. Eu vou começar a liberar algum conteúdo a partir do dia 10. 10 agora ele vai estar. Você já pode até fazer uma visita se você quiser. Ok? Tá. Eu estou liberando uma degustação para você. Ou seja, há uma aula grátis para quem quiser conhecer o trabalho, conhecer a linguagem, verificar os pontos que o Pestana já fala para você. Eu não posso falar diferente ali. É uma coisa feita com muito carinho, pessoal, que demorou bastante para sair do forno, porque eu tive uma grande preocupação com detalhes. Eu quero um material de qualidade. Eu conversei muito com o Pestana, todo mundo já conhece o site dele, que é um dos sites de maior sucesso no Brasil. E peguei muitas dicas, busquei um pessoal, um profissional, conversei com eles como é que eu queria todo o meu material e fiquei muito feliz com o resultado. Hoje, de tarde, mais cedo, eu mostrei para o Pestana, pedi Pô, para ficou ele, show, cara. Ficou show. para ele poder me dar uma opinião, óbvio, né? A visão do craque da melhor jogada. Ele fez umas observações importantíssimas, que eu, inclusive, já fiz alteração, já pedi para alterar. E estou muito feliz de que seja ele que esteja junto comigo para poder apresentar vocês a novidade, tá? Sem querer diminuir o site desse cara, porra, de quem eu sou fã também, tá? O meu site está muito foda. Tá muito foda. Tá foda mesmo, tá muito bom, cara. Parabéns. Ele vai, entendeu? Tá Vai show. ajudar muito você. Muito. Ok? Vai ter 2 casos para recorrer. Não posso nem 2, senão o Fabrício vai ficar puto, o Willer vai ficar puto, os bens, daqui a pouco vai já entrar aí, olha aí o nonô. Mas, galera, é sempre uma busca, por um aperfeiçoamento daquilo que já é consagrado. Eu vejo, por exemplo, o site do Pestana consagrado. Óbvio, ele é a referência do meu site. Eu tenho que trabalhar alguma coisa que tenha pelo menos a qualidade do trabalho dele, ou procurar melhorar. Apesar de sermos profissionais da mesma área, de trabalharmos com a mesma disciplina, a gente não é concorrente. Isso é uma coisa que a gente sempre gosta de deixar muito claro, ok? E é por isso que ele está aqui hoje. Eu o convidei para fazer essa live comigo, porque é uma referência, porque é um cara em que eu confio. Assim como ele disse que eu sou fechamento, ele também é. A gente sempre fala aquilo que tem que ser falado um para o outro, sem mágoa, sem mimimi, entendeu? Porque o nosso objetivo é ajudar. E a gente vai trabalhar juntos. Haverá, e eu quero, uma proposta desse meu site, é que um dia desses eu consiga vender para você uma aula com a participação do Fernando Pestana. Eu vou dar concordância verbal. Aí, gente, na próxima aula, o assunto é concordância verbal e adivinhe, o Pestana vai estar no vídeo comigo. A aula vai ser dada por mim e por ele, esse assunto. Então, você vai ter essa novidade também.
ok? Que eu quero chamar os meus amigos do Grupo do Bigode, professores que também eu tenho um grande respeito, tá? Para poder participar e inspirá-los. Quem sabe um dia desses você não vai ter aí uma casa da língua portuguesa em que a gente possa reunir todos esses caras, tá? Caras que, de longe, além de serem maneiros, são super, ultra, mega competentes e que podem fazer um trabalho com você. Você vai poder chegar lá e dizer, cara, eu vou escolher. Hoje eu estou a fim de ter aula com o Fernando Pestana. Não, hoje eu quero fazer aula com o Noslen. Não, eu quero falar com o Fabrício, hoje, Fabrício Dutra. Você está entendendo? E é o que eu pretendo dentro do meu site. Eu quero que você tenha a possibilidade de conhecer pessoas, tá, que também me inspiram a fazer um trabalho melhor. Porque nada melhor do que você ser considerado por alguém que já é uma referência. Eu agradeço muito as palavras do Peste, tá? Ele sabe já que, pô, é da mesma maneira que eu vejo, tá? Com muito orgulho de ter o carinho dele, de ter o respeito dele, de ter a amizade dele. Fala um pouquinho mais aí. A gente queria dar essa notícia para vocês, né? E sem enrolar demais, a gente queria também aproveitar, já que vocês cederam esse tempo para a gente, para poder falar de algum assunto, algum tema, de maneira bem resumida, né, Pestana? A gente falou de concurso público. E concurso público, vocês sabem que é um programa que cai numa prova. Eu estava conversando isso ontem, antes da minha viagem, com o pessoal da Polícia Federal. Os alunos que vão fazer Polícia Federal, dizia a eles. O SESP lança o edital, aí você vai lá, Programa de Língua Portuguesa. Aí tem 2 linhas. Aí o aluno fala para mim assim, é pouca coisa, né, professor? Olha aí, o bom é que não tem muita coisa para a gente estudar. Aí a gente diz para ele, o leigo olha para essas 2 linhas aqui e diz, olha, vai cair 8 assuntos. O que ele não sabe é que dentro dessas nomenclaturas que o SESP utilizou, está o programa de todo o currículo escolar. Quando você lê um texto, se você não sabe pronunciar uma palavra, isso vai repercutir na acentuação gráfica, numa questão de fonética. Se você não sabe por que naquela frase existe uma vírgula, cara, isso vai mexer com a parte semântica, com a intenção do autor no texto, ok? Acentuação gráfica, você tem que saber separar em sílabas. Aí, às vezes, não está lá a separação silábica. Mas se você não sabe separar em sílabas, você não consegue compreender as regras de acentuação gráfica, por exemplo. Diz aí, meu filho, fala aí um pouquinho com eles. Meu filho, gostei do meu filho. Tudo bem, pai, tranquilo. Pessoal, é o seguinte, é engraçado isso, né, Arnaldo? A tecnologia, cara, veio para unir ainda mais a gente, né? Ela quebra barreiras, assim, quebra distâncias. Imagina vocês que estão assistindo a gente agora, sei lá, de todos os lugares do Brasil, talvez do mundo, vai saber, e vocês, assim, acompanhando a gente, falando essas coisas relacionadas a concursos públicos, que é um assunto, assim, que pode realmente mudar a tua vida. Quer ver uma coisa, Arnaldo? Eu até iria falar alguma coisa aqui de português mesmo, né? De alguma matéria, alguma coisa assim relacionada ao SESP, qualquer outra banca. Mas antes de falar alguma coisa sobre isso, eu recebi uma mensagem, recentemente não, sei lá, tem 1 hora mais ou menos isso. Recebi uma mensagem de uma aluna que falou assim para mim, por motivos óbvios eu não vou falar o nome da aluna, né? Uma aluna mandou uma mensagem assim para mim, pelo Messenger do Facebook, né? Pestana, eu queria compartilhar aqui, desabafar com você uma coisa que aconteceu comigo hoje. A minha sogra falou que eu não vou ser ninguém, que eu jamais vou ser alguém. Olha isso, cara. Eu fico imaginando quanto o concurseiro sofre com esse tipo de discurso pessimista, esse tipo de discurso derrotista, esse tipo de discurso que só põe a pessoa para baixo. Deve ser muito ruim. Destrói. Por um momento, né? Por um momento, as palavras, cara, têm muito peso. Então, vocês têm que se alimentar de pessoas boas. Vocês têm que se alimentar de pessoas que querem o bem. Se as tecnologias hoje estão a nosso favor, para a gente se alimentar das coisas boas, vamos usar a nosso favor.
Por exemplo, uma aluna hoje falou comigo, não tenho Instagram, as redes sociais me tiram muito tempo, é um veneno, alguma coisa assim. Aham. E eu falei, não, faz o perfil. Aí uma aluna até falou assim, uma outra aluna, faz o perfil, depois cancela. Aí eu ri, né? Porque, tipo, é isso. Se você não gosta de ter um perfil no Instagram, faz o perfil, assiste a live dos professores, que vão falar sobre os públicos, que vão ensinar língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, informática, matemática, raciocínio lógico, etc. Você se alimenta daquilo, depois você cancela a merda do perfil do Instagram, mas aproveite as oportunidades que você tem. É de graça. E a gente faz isso com amor, por prazer. Só para vocês terem uma noção, talvez algumas pessoas não saibam ainda, né? Eu estou morando em Portugal, já é 1h da manhã aqui. E eu estou amarradão aqui com o Arnaldo por 2 motivos. Primeiro motivo, eu sou fominha, que eu gosto de falar de português. Segundo motivo, é, segundo motivo, pô, Arnaldo me fez esse convite, impossível negar. Porque o cara é amigo, é parceiro, que não daria para fazer 2h da manhã, né, Arnaldo? Aí, É. Até mas porque agora, Jujuba ia querer a cabeça de alguém, né? A tua cabeça de exatamente. você. Senão os vizinhos aqui piram. Eu tô falando até baixo, tá tudo fechado aqui no meu estúdio, tô falando baixinho. É, Mas, galera, aproveitem essa oportunidade. Colhem com pessoas que querem te alimentar com discursos bons, com discursos positivos. O concurso público é uma maneira de você mudar de vida? É, ponto pacífico. Ponto pacífico é uma maneira de você mudar de vida. Quais são os instrumentos que você vai usar para mudar de vida? Bom, use a tecnologia a seu favor. Se tem professores dispostos a compartilhar conhecimento, a te incentivar, a te falar coisas boas, se alimente disso. Por mais que um parente venha falar merda no teu ouvido, ignore, siga em frente. Foco. Eu respondi para essa aluna, Arnaldo, que falou para mim, minha sogra disse que eu nunca vou ser ninguém na vida e tal, não sei o quê. Eu falei para ela, o tempo é o senhor de tudo. Continue na sua batida, porque daqui a pouco você vai dar uma resposta, não que ela precise de uma resposta, mas você vai dar uma resposta a si mesmo, a si mesma, a todas as pessoas que estão ao seu redor, e essa resposta vai ser uma resposta de sucesso, de modo que você não vai ter que depender nunca mais de ter que ouvir esse tipo de coisa. Agora, é aquilo, a vida não é fácil, cara. A vida é difícil para todo mundo. O nego pensa assim, né, Arnaldo? Não, o Arnaldo tá lançando um site, deve estar com dinheiro. Bababá. Porra, cara, o que vocês têm na cabeça? É justamente o oposto, né, Arnaldo? A ideia é você fazer um site para que você possa obter ainda mais pessoas que vão ter as suas vidas mudadas. Então, o Arnaldo sempre deu aula presencial. Eu sempre incentivei, cara, faz o teu site, tu é foda no que faz e tal, não sei o quê. O Arnaldo fez o site portuguesdefinitivo.com, anote, entre no site. Lá tem um material bacana para você baixar. Tem uns vídeos lá sensuais do Arnaldo também, que ele tá assim de costa, daqui a pouco ele vira. Enfim, então, galera, aproveitem todas essas ferramentas. O Arnaldo criou o site, assim como eu criei o meu site, para a gente poder compartilhar conhecimento, vocês conhecerem o nosso trabalho, a gente ter a oportunidade de mudar a vida de vocês. Então, aproveitem as tecnologias, beleza? Não deixem que o discurso derrotista, esse discurso de parente que só fala besteira no ouvido, derrube você. Mantenha o seu foco, mantenha-se ao lado de pessoas que querem o seu bem e dê uma resposta no tempo certo para essas pessoas. Ok? Tamo junto? Então, beleza. Fala aí, Arnaldo. Muito bom. Eu sempre tenho essa pegada de dizer ao meu aluno, ao meu ouvinte, tá? Que ele não deve esperar do outro, tá? O incentivo de que ele precisa para poder mudar. Tem que partir dele, ok? A gente conhece histórias que, para muita gente, são fatos isolados, de pessoas que muitas vezes foram aprovadas em concursos dificílimos e eram moradores de rua. Isso é reportado em jornais, revistas, entendeu? Você percebe que são pessoas que não têm uma família sequer, não têm um conforto de um lar, não sabem o que vão comer, enfim, que acabam pegando nas ruas restos de
material didático, ou então que vão humildemente pedir nas casas livros que as pessoas não que tenham mais do que eles não queiram mais, eles vão estudar e conseguem sucesso. A gente só deve contar, na verdade, e há, claro, rara exceção, com nosso pai, nossa mãe, pessoas que na verdade nos amam, e quem nos ama jamais vai ter ser uma palavra destruidora, ok? Muitas vezes a gente encontra até fora da nossa família a pessoa que vai dar apoio. Isso é muito comum, é muito comum. Quantas vezes alunos meus, depois da minha aula, vêm me procurar e diz: Arnaldo, eu estava precisando dessa conversa, ok? Que eu estava aqui abalado, sem estímulo, eu não estou recebendo apoio do meu marido, ou então a minha esposa não entende que eu tenho que passar a semana inteirinha trabalhando e de noite eu não deito para dormir com ela, eu vou estudar. Né? A gente não tem mais vida social. Mas isso é o preço que se paga. É o preço que se paga. E como já disse um cara que é considerado o papa do concurso público, a pessoa que te apoia merece estar ao seu lado na hora do sucesso. Okay? Com relação a essa moça, sogra, você pergunte para sua mãe, tá? Como é que a sogra normalmente é vista. Hoje já temos sogras que são mães, são maravilhosas, ok? Mas se a pessoa falou isso para você, ela realmente está desempenhando bem o papel de sogra. Deixa de lado. Olha para frente, entendeu? Um dia desse ela vai dizer: essa sacana conseguiu o que ela queria. E agora eu vou chegar ela de quê? Você acaba com o argumento dela. Bola para frente, entendeu? A gente olha para frente esse projeto e diz: então eu não vou ser ninguém, eu vou mudar. Quando eu estiver lá no auge, eu vou dizer para ela: defina ninguém. Eu gostei de ser ninguém. Passe no concurso. Todos vocês podem passar. Todos podem passar. Ok? Mas entenda que esse sucesso não acontece de uma hora para outra. Pode acontecer? Pode. Mas o normal é que você, além do estudo, tenha experiência, tá? Com provas de concurso público. É normal que o candidato chegue e foi excelente aluno no ensino médio, passou no vestibular de primeira. O mundo, o universo do concurso, tá, é diferente num ponto. Dependendo da banca, se você não a conhece, se você não conhece o modelo de prova, o modelo de avaliação da prova, às vezes o teu conhecimento ou a tua, vamos dizer assim, a sua positividade com relação à questão pode induzir você ao erro. As pessoas que já fazem provas do SESP, por exemplo, sabem que a prova do SESP você não deve chutar. Você deve marcar se você tiver certeza. Porque dependendo do quesito de avaliação do SESP, há provas em que você erra uma questão, pede uma inteira que você tenha acertado. Outras vezes até menos. Errou uma questão, pede metade de uma outra questão. Então, eu preciso ter experiência, não só estudo, ok? Mas perseverança. Uma vez eu escutei isso de um diretor de um curso, né? Foi uma metáfora usada por ele. Eu falei: cara, que sensacional, é isso mesmo. A aprovação no concurso público equivale, tá? É como se fosse um cheque que você recebe e entra na fila para sacar. Eu vou fazer concurso público. Nesse exato momento, o destino entrega um cheque na sua mão. E você entra na fila. E a fila é grande. Tem muita gente querendo sacar um cheque também de concurso público. Algumas pessoas cansam da fila e desistem. Essas nunca vão receber. Mas se você se mantiver na fila, ok? Com persistência, um dia você chega à boca do caixa e vai receber o seu cheque. Você vai conseguir a sua aprovação. Candidato aprovado é um candidato que não desistiu. Isso é uma definição maneira para você levar em conta, ok? E palavras que fazem mal à nossa alma, a gente deve ignorar. Tá? Viva com as coisas boas. Eu costumo dizer para alguns amigos meus: cara, todos nós temos momentos bons e momentos ruins. O erro das pessoas é querer conviver também com os momentos ruins das outras. Então você olhou, a pessoa não está legal, eu não vou me indispor, eu desvio o caminho. Quando ela estiver na boa, eu volto lá e convivo com ela. Então, essa sogra fez aquilo que ela sabia fazer. O seu papel é não fazer como ela, entendeu? É dar uma resposta para o seu destino. É você que sabe do seu destino, não é ela. É você que decide. Você é o agente transformador da sua realidade.
E se você estudar, e estudar corretamente, se você tiver uma gramática boa para estudar português, né? Se você tiver um bom curso preparatório, você vai ter, então, duas ferramentas importantes que são fundamentais para o seu sucesso. Tá tranquilo? Bom, deixa eu ser mais objetivo agora. Bom, Best, eu queria dar uma dica. Eu queria dizer para o meu aluno que existem dois assuntos que, independente da banca, independente de qual é o órgão que vai criar vagas, se há prova de língua portuguesa, há dois assuntos que estarão nessa prova, ok? Um deles é a questão que envolve intelecção do texto, leitura, compreensão do texto, ok? E isso exige do candidato uma ação técnica. Não é simplesmente ser alfabetizado. Eu sou alfabetizado, eu sei ler, vou lá ler o texto e respondo a questão. Infelizmente, não é assim que a banda toca. Há determinadas ações profissionais que você deve conhecer para que você possa, através de uma leitura de texto, ter competência para responder as questões relativas a ele. Por exemplo, saber que existem questões que são de interpretação do texto e a atitude que você toma na hora de analisar as perguntas é uma. E existem questões que são de compreensão do texto. E você tem que saber quando é questão de compreensão e a ação, a atitude que você toma com relação ao texto é diferente. Então, esse tipo de conhecimento técnico, ok? Normalmente e infelizmente não é ensinado na escola. O candidato vai para a escola, assim que ele ganha o diploma do ABC, parabéns, você sabe ler. Não se desenvolve mais a ferramenta leitura. Ou seja, o candidato pensa que ele soube pronunciar as palavras escritas, eu sei ler. E a leitura não é só eu ser capaz de reproduzir sonoramente o que está escrito. A leitura requer compreensão, entendimento pleno, ok? Você conseguir perceber o que foi de fato que aquele autor disse e o que ele pode ter deixado insinuado por trás das palavras dele. Porque são perguntas feitas pelas bancas. Nem sempre a resposta foi o que ele disse. Às vezes a resposta foi o que ele insinuou. Interpretação e compreensão. Isso é algo que você vai ter que depender de um professor, ok? Para poder conhecer a diferença. Ele vai te mostrar, através de questões de provas anteriores, ele mostra, olha para cá, aqui ele quer que você use a compreensão do texto. Olha para essa outra questão, aqui ele quer que você use a interpretação do texto. E mostra a diferença dos dois para você. Isso é fundamento que, infelizmente, a escola não ensina. E cai em toda a prova de língua portuguesa. Que dica você daria para eles? Que assunto você acha que nenhum candidato pode pensar em não conhecer, porque é comum em prova de português? Adivinha? Pô, vai ser complicado. Não, pô. Qual é o assunto? Qual é o assunto mais importante do universo dentro de língua portuguesa, para mim? Decore. Já dizia, não são as conjunções, não, né? Decore as conjunções. Ó, galera, conjunções. KKKK. Os articuladores. Não tem como, cara. Porque, assim, eu passo às vezes como chato, né? Porque eu só falo, parece que eu só falo isso, parece que eu não falo outra coisa. Parece que eu não sei que cai a acentuação, parece que eu não sei que cai pronomes, oblíquos átonos, pronomes... Eu acho que você só sabe isso. Pois é, parece que eu não sei outra coisa. Parece que, tipo assim, eu só escrevi o capítulo 15 da minha gramática, o resto, alguém escreveu, né? Foi o Sidney que escreveu. Contratei um... Como é que é o nome daquela parada? Ghostwriter, né? Porra, galera, assim, existem vários assuntos que são importantíssimos. O assunto que o Arnaldo falou, sem sombra de dúvidas, é um dos mais importantes. Porque, por exemplo, você pega uma prova do SESP, 50% da prova, muitas vezes, é interpretação.
barra semântica. O resto, o cara trabalha pontuação, o cara trabalha coesão, o cara trabalha crase, o cara trabalha concordância, o cara trabalha análise sintática, o cara trabalha conjunções. Mas se você, por exemplo, pegar uma banca diferente, como, por exemplo, a banca, sei lá, Sesgran Rio, que é uma banca mais gramatiqueira, 70% da prova é gramática. VUNESP, 70% da prova é gramática. A própria FCC tem mais gramática que interpretação. A FCC trabalha em torno de 60%, 70% de gramática. Muitas vezes não, algumas vezes você vai encontrar um ponto fora da curva. Algumas vezes você vai encontrar mais interpretação, mas de uma maneira geral é mais gramática. Agora, por exemplo, você pega uma banca pequena. Eu estou fazendo um curso de questões comentadas no meu site de uma banca do Rio Grande do Norte, chamada Comperv. É uma banca que, cara, trabalha muita interpretação. Por exemplo, de 10 questões da prova, porra, metade é interpretação barra semântica, análise do discurso, textualidade, variações linguísticas. A banca trabalha pouco gramática propriamente, análise sintática, orações subordinadas, pontuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal. Ela não trabalha muito isso. Mas, por exemplo, concursos que estão aí em voga, MPU e PF-PRF, ambas bancas CESP. Então, muita gente está começando a estudar direto a banca CESP, alguns já têm uma experiência e outras pessoas não. Se eu tivesse que dar uma sugestão para você do que estudar mais dentro da banca CESP, eu diria o seguinte, olha, o tipo de questão que mais cai no CESP é questão que diz assim, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, o trecho tal poderia ser assim reescrito, 2 pontos. Aí vem uma reescritura daquele trecho. Esse tipo de questão é o que mais cai. Ou mantém-se o sentido original trocando a expressão X por Y. Normalmente a banca trabalha reescritura e correção gramatical ao mesmo tempo. E isso é muito comum no CESP. Se você, por exemplo, hoje decidir pegar 10 provas do CESP e separar as questões só relacionadas à gramática, você vai ver que a maior parte das questões são sobre reescritura e correção gramatical. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto se a frase, se o trecho for redigido da seguinte maneira, 2 pontos, aí vem o trecho. E aí, como é que se faz esse tipo de questão? Bom, eu costumo dizer aos meus alunos que a maioria das questões do CESP sobre isso, o gabarito é errado. Por quê? Porque a banca pega um trecho, aí reescreve aquele trecho. E ela quer saber se você tem a capacidade de analisar se aquele trecho reescrito apresentou algum desvio gramatical. E normalmente há um desvio gramatical, mas muitas vezes quem não está treinado em português não consegue perceber. E aí os desvios gramaticais mais comuns são concordância, regência, crase, pontuação e às vezes colocação pronominal. Mas basicamente esses: pontuação, concordância, regência, crase. Pontuação, concordância, regência, crase. Pontuação, concordância, regência, crase. Gravou? Então, esse tipo de desvio gramatical em cima de pontuação, concordância, regência ou crase é o mais comum nesse tipo de questão. Então pense, você vai fazer uma questão, o cara pega um trecho A, reescreve formando um trecho B. Aí você tem que comparar se manteve a correção gramatical, ou seja, se a frase se manteve gramaticalmente correta. Para você ter essa capacidade, você tem que ter um arcabouço gramatical grande. Então, quando o nego fala para mim, não, o CESP só trabalha questão de interpretação. Porra, a maioria das questões de gramática, às vezes 60% da prova é gramática. Às vezes não, é 50-50. Mas a maioria das questões são em cima de reescritura e correção. Não, reescritura é mole, é só ver o sentido. Que mané sentido, cara? A maioria das questões que trabalham reescritura e correção, a maioria esmagadora, tipo 90% das questões, você não resolve pelo sentido não, cara. Você resolve
pelos aspectos gramaticais. Aí nego fala, a gramática não está sendo mais trabalhada hoje em dia, não. Se a gramática não está sendo trabalhada, e a maioria das questões são de reescritura, e 90% das questões de reescritura e correção trabalham em cima de pontuação, concordância, regência e crase, então pontuação, concordância, regência e crase não são gramática mais. Claro que são. Você tem que saber as regrinhas de vírgula, você tem que estudar a pontuação. Você tem que saber as principais regras de concordância. Por exemplo, você sabe se a concordância do sujeito, formada por um núcleo de sentido coletivo partitivo, seguido de um especificador no plural, é uma concordância facultativa? Ou seja, o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do especificador? Você tem que saber isso, porque a banca vai te cobrar isso. E não só isso. Concordância com voz passiva sintética. A banca se amarra em trabalhar isso. Você tem que saber. Concordância com sujeito oracional, você tem que saber. Concordância com sujeito composto deslocado, você tem que saber. Mais ou menos uns 10 casos de concordância você mata. Regência. Pô, regência... Aquele que envolve a palavra que. Concordância. Porra, exatamente. Fala aí essa parada da palavra que, Arnaldo. Da regência com a palavra que. Da regência, não. Da concordância, né? Ah, sim, também, da concordância. Mas eu digo da regência, aquela que, tipo assim, com certeza, a concordância com o pronome relativo, concorda com o antecedente e tal, realmente isso cai. Mas da regência, tipo assim, o programa que eu gosto acabou. Certo ou errado? Tem que saber que a gente tem que observar que o que é o conectivo da segunda oração, né? Então, se ele está relacionado com a segunda oração, eu tenho que verificar se existe algum termo regendo preposição. Repete a frase. O programa que eu gosto acabou. Olha lá, o programa que eu gosto acabou. A primeira oração é o programa acabou. A segunda oração é que eu gosto. Observa que esse que equivale ao programa. Tudo bem? O que é um pronome relativo. É o programa o qual eu gosto acabou. Se ele é pronome relativo, ele é um processo coesivo chamado anafórico. Ele está se referindo, ele está representando a palavra programa. Então, a segunda oração é o programa eu gosto. Olha para o sujeito dessa nova oração. Pronome pessoal do caso reto eu. Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, observa que o verbo gostar está exigindo a preposição de. E ela tem que estar na oração. E onde é que ela vai ficar? Antes do complemento. Do que eu gosto, né? Do programa? Então, você seria o programa de que eu gosto acabou. O cara já tem que saber a regência envolvendo o pronome relativo. Pois é, esse tipo de questão, o cara trabalha não de maneira isolada, bonitinha. Ele pega um trecho de, sei lá, 4, 5 linhas e ali o teu olho clínico vai ter que perceber que houve um desvio de regência, de pontuação, de concordância, de crase. Então, quer dizer, saiba que a banca SESP, que vai fazer o concurso do MPU, PF, PRF, tá todo mundo estudando. Pode ter certeza também. INSS, boto muita fé. Galera que está estudando, se prepara. Se prepara. Tanto eu quanto o Arnaldo e outros amigos nossos, excelentes professores de português, como Sidney Martins, Fabrício Dutra, Noslen Borges, Willer Lira e vários outros professores. JJ, que pode estar escutando chateado. É o nosso amigo Zé Jorge. Ele não trabalha com concurso público, mas quem estuda para vestibular e tal, o cara é sensacional. Quem esteve na MELP em Fortaleza, na segunda MELP em Fortaleza, viu a aula dele, viu como o cara é genial. Enfim, nós, independentemente do professor que você escolher para estudar, eu vou te dar uma dica. Estude desde já o perfil da banca, para você saber exatamente aquilo que a banca mais trabalha, com que a banca mais trabalha, e a partir disso você vai otimizar o seu tempo, beleza? Eu vou fazer uma live, Arnaldo, no Instagram da Editora Método, que é a editora da minha gramática, na segunda-feira agora, falando sobre o conteúdo programático do concurso do MPU. Vou falar sobre a banca SESP. Então, quer dizer, pessoal, não perca também, porque isso é bem, bem, bem importante para você que quer se preparar para essa banca. Que horas vai ser? Vale
todas as bancas, não é, Arnaldo? Esse tipo de estudo do Se eu não perfil. estou enganado, é BNB. Tá? Então, PNB. o banco já Isso. está definido. Vou falar aqui pé na mão, vai ser o CESP. Ah, olha aí. O Vai ser o SESP está CESP. pegando as paradas. Tá. Fala aí um É porque tem pouquinho dor de cabeça. sobre essa O órgão não quer dor de definiu. cabeça, coloca o CESP. É, isso aí. Pois é. E aí, sobre o perfil da banca, SESP, Arnaldo, a qual ponto assim você também daria destaque? Além dessa questão da reescritura e correção, além da interpretação, uma coisa assim que você daria destaque para o cara fazer? Ou ele faz só questões de múltipla escolha do SESP, ele faz só questões de certo e errado? O que você acha? Bom, eu costumo dizer o seguinte: quem estuda para o CESP passa em qualquer concurso. Apesar de a bibliografia cobrar tópicos de maneira muito específica, né, principalmente a visão do Ivanildo Bechara, quando eu preparo um aluno para o CESP, eu digo para ele: o que eu disser para você aqui, entendeu, vai valer para 99% das bancas. Um detalhe ou outro na regência, um detalhe ou outro na parte de pontuação pode ser visto de maneira diferente por outra bibliografia, mas tá, é muito comum que o programa do CESP alimente os outros programas também. Um assunto que eu acho que o aluno não pode ter dúvida e que o CESP gosta de cobrar e gosta de cobrar de maneira sempre atualizada é a acentuação gráfica. Quando a gente observa as questões de acentuação gráfica do CESP, a gente percebe que o CESP dá valor para duas regras de acentuação: das palavras pró-paroxítonas e das palavras paroxítonas. E, inclusive, né, Pestana, começou a Isso. cobrar uma coisa que para nós estava enterrado, tá? Mas com o processo de reforma ortográfica, eles vieram se alimentar novamente e trouxeram à tona a possibilidade de uma palavra paroxítona terminada em ditom crescente ser também classificada como uma palavra proparoxítona aparente ou proparoxítona acidental. Né? Então, o que a gente percebe é que o SESP tem colocado questões em que diz assim: a palavra X, extraída do texto, a partir Memória. da palavra A, pode ter a sua acentuação justificada por duas regras. Aí o cara já, pô, como assim? Memória é paroxítona de tom crescente. Pois muito bem. As palavras paroxítonas de tom crescente também podem ser justificadas, sua acentuação, por serem palavras pró-paroxítonas, aparentes ou acidentais. Então, isso é um assunto que eu observo que sempre é cobrado nas provas do SESP. Não vou dizer que é 100%, mas diria para você que 80% eles cobram. E é um assunto que muitas vezes a gente deixa de lado, porque a acentuação gráfica, regra, o cara memoriza É regras verdade. tônicas, das proparoxítonas, e o cara vem iludido ainda. Você pergunta na sala de aula: galera, proparoxítona, que diz a regra? O aluno diz assim: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E é um equívoco. Nem toda palavra proparoxítona é acentuada. Principalmente aquelas palavras, né, que têm origem latina. A gente tem que tomar muito cuidado com elas. Então, eu sempre digo para o meu aluno: acentuação gráfica, o que eu tenho que estudar? Estuda a regra da proparoxítona e a regra da paroxítona. Esse é um tópico importante. Além desse, crase. Não vou nem falar de crase, vou falar de regência. O candidato precisa saber regência. A regência e eu considero, o assunto mais importante, tá, da análise sintática. Porque a regência trabalha, antes e primeiro de tudo, trabalha o uso da preposição. Toda vez que a questão envolve, tá, o uso ou não da preposição, isso é questão de regência. Segundo, trabalha a transitividade. O cara tem que saber o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo, o que é verbo transitivo direto, o que é verbo transitivo indireto, saber o que é objeto direto preposicionado, ok? E terceiro, semântica, significado do verbo. O verbo pode mudar o seu valor dentro da frase. E muitas vezes o verbo, ao mudar o seu valor semântico, muda também, modifica também a sua transitividade. Gosto muito de falar: o verbo que mais cai em concurso público é o verbo assistir. E o verbo assistir sozinho é uma aula inteira. Você tem quatro valores semânticos distintos do verbo assistir: ver, presenciar, quando ele é transitivo indireto, e resta preposição a.
dar socorro, né? Assistir no sentido de socorrer, prestar assistência, quando todos os gramáticos dizem que ele é verbo transitivo direto, mas o Ivanildo Bechara diz que ele também pode ser usado como transitivo direto, com preposição a. Ele pode ter o valor de ser do interesse, porque seja caber, ele volta a ser transitivo indireto. E ele ainda pode ser usado como sinônimo de morar. E quando o verbo assistir significa morar, ele é verbo intransitivo. E vai ser acompanhado de uma locução adverbial introduzida pela preposição em. Né? Então, observa, a regência trabalha semântica, transitividade, uso da preposição e a consequência imediata dela, a crase. Se eu não sei regência, eu não sei transitividade, eu não sei semântica, ok? Eu não sei usar a preposição. Se eu não sei usar a preposição, eu vou ter problemas com o uso do sinal indicativo da crase. Então, sempre falo para o meu aluno, vamos nos dedicar à acentuação gráfica e à regência. A regência eu aproveito para fazer uma revisão geral da análise sintática. Então, são dois assuntos que eu dou muita atenção. Fala você agora. Cara, você disse tudo. A regência é realmente um assunto muito, muito importante, porque tem muitos desdobramentos. Então, galera, vocês que estão escutando a gente falou sobre várias coisas, né, Arnaldo? A gente falou sobre a independência, dia 7. Independência, viu, gente? Olha aí, ó. Da sua independência. Ô, Arnaldo, 20 segundos para terminar a live. Ok. Então vamos nos despedir. Meu site, tá? Você vai poder fazer já uma viagem por ele hoje. Tá? 10 segundos. portuguesdefinitivo.com.br. Vai lá conhecer. Pestana, muito obrigado. Fala com essa galera. Obrigado, gente. Beijão, galera. Tamo junto. A gente se vê. Valeu, Arnaldo.